Vamos lá. Olá, pessoal. Mais uma aula, então, sobre investigação preliminar. Vamos continuar essa nossa conversa sobre a investigação preliminar no processo penal brasileiro. Basicamente, um estudo, então, nesse curto tempo que temos, vamos nos focar no inquérito policial. Na aula passada, nós já tínhamos ingressado na parte introdutória de inquérito e tínhamos ido até a questão da exclusão física dos autos. Então, eu já tinha falado do artigo 3º, tinha falado do juiz das garantias, tinha dado a definição de inquérito, natureza jurídica, e já estava passando a questão do juiz das garantias. Falei muito rapidamente sobre a dissonância cognitiva, a originalidade cognitiva, porque a gente não tem tempo aqui para aprofundar nisso, mas sempre recordando das aulas anteriores em que eu recomendo a leitura de vários escritos sobre a teoria da dissonância, sobre a originalidade, está no meu livro, está na coluna Limite Penal, etc. Bom, expliquei na aula passada também por que o juiz das garantias é uma figura imprescindível. E aí, é claro, depois de comprovar que ele é algo imprescindível, em que pese está com a liminar suspensa do ministro Fux, precisamos ter o sistema duplo juiz. Já sabemos disso. Entramos também no artigo 3º para ver o que o juiz das garantias faz, quais são os atos da sua atribuição. Então, ele é basicamente um controlador da legalidade da investigação. Sempre lembrando que juiz das garantias não tem nada que ver com juiz de instrução, juizado de instrução, hoje que é uma figura do juiz inquisidor, né? Nada que ver com juiz de instrução, juizado de instrução. Não, juiz das garantias é um juiz que não vai atrás da prova, é um juiz que se mantém afastado dentro da estrutura dialética e quando o Ministério Público ou a polícia, e nós vimos que, a rigor, o modelo brasileiro é policial, mas o Ministério Público poderá instruir o seu próprio sistema de investigação, o seu próprio procedimento investigatório criminal. E poderá, é claro, também trabalhar junto com a polícia no inquérito. Mas pode ele, Ministério Público, fazer a sua própria investigação. E claro, quando a polícia ou o MP precisar de uma medida restritiva de direitos fundamentais submetida à reserva de jurisdição, pede para um juiz. Até então, o mesmo juiz que depois atuaria no processo, porque no Brasil, historicamente, a prevenção, ou seja, o juiz que tocou primeiro, é prevento e continuava para julgar. Então, no Brasil, sempre, a prevenção foi uma causa de fixação da competência. E o mundo inteiro, desde a década de 80, o Tribunal Europeu vem dizendo que não pode ser o mesmo. E, portanto, na imensa maioria dos países, a prevenção é uma causa de exclusão da competência. Certo? Então, com a introdução do juiz das garantias no Brasil, se opera um rompimento de uma cultura até então vigente de um juiz único e de uma prevenção que só fixava. Agora, a prevenção primeiro exclui a competência. Um juiz investiga e um juiz atua na fase de investigação e outro atua na fase de instrução e julgamento. Claro que depois, quando nós formos estudar a competência, eu vou dizer que, bom, respeitada essa regra básica da prevenção, separando, excluindo, nós vamos ver que também existe uma prevenção que fixa, que é no conflito entre dois juízes de instrução e julgamento, quem vai atuar? É o que tocou primeiro, que recebeu a primeira acusação. Quando você tem várias acusações, quando você tem várias investigações que geram várias acusações, mas existe conexão, que tem que reunir em um só. Bom, então aquele que lá na instrução foi o que primeiro recebeu o caso, vai receber todos os demais conexos. Mas, claro, esse é o do processo, outro é o da investigação. E também, entre os juízes da investigação, os juízes de garantias, pode haver conflito entre vários e aí ganha o que primeiro recebeu, certo? A prevenção fixando. Então, mas isso eu vou explicar depois lá na competência. Deixa eu ver se a câmera está pegando. Não, está paradinha. Bom, então, vamos continuar de onde paramos, que eu tinha dito. Finalzinho da aula eu falei, anotem no caderno, sistema de exclusão física dos autos do inquérito. Primeiro, vamos ler o artigo 3º C, parágrafo 2º, certo? Não, parágrafo 3º. Diz assim, parágrafo 3º, então. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias, ou seja, lá da investigação, lá do inquérito. Então, esses autos, leia-se,
a prisão preventiva, a prisão em flagrante, uma busca e apreensão, uma quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, enfim, as pessoas que foram ouvidas pela polícia, todas aquelas oitivas, exame de corpo de delito, perícias em geral, isso tudo faz parte dos autos, certo? Que compõem a investigação e, portanto, a matéria de competência do juiz das garantias. Então, vamos ler de novo. Esses autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo. Ou seja, uma vez concluída a investigação preliminar, o inquérito, esses autos, todas essas peças que foram submetidas à reserva de jurisdição e mesmo ao final, quando houver a conclusão da investigação e o oferecimento da denúncia, junto com a denúncia vão essas peças. Então, tudo isso vai para o juiz das garantias. Essas peças ficarão acauteladas na secretaria desse juízo, ou seja, do juiz das garantias, lá na secretaria dele. Se liguem. À disposição do Ministério Público e da Defesa. Quer dizer, o Ministério Público e a Defesa podem ter acesso a essas peças de investigação, principalmente a defesa, por exemplo, que muitas vezes a investigação tramita, nós vamos ver que depois ela pode ser sigilosa durante muitos atos que estão sendo realizados, a defesa não tem acesso, ela vai ter acesso depois quando concluídos. Então esses autos ficam lá na secretaria do juiz das garantias e a defesa pode ter acesso para tirar cópia, para estudar, para tomar conhecimento, ok? Vamos por partes porque esse artigo é muito importante. À disposição do Ministério Público e da Defesa. E não é não. N-A, tiozinho, O. Não pode, tá? E não serão apensados aos autos do processo, enviados ao juiz da instrução e julgamento, que é aquele juiz lá do processo. Não vai para ele. Se liga. Isso é uma mudança radical. Ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis. Depois nós vamos ver o que é uma prova irrepetível, mas como o próprio nome diz, é aquela que você não pode mais repetir, é feita uma única vez e, portanto, tem que ficar nos autos que vão para o juiz do processo. Já vou antecipar. É o caso de uma busca e apreensão, em que aquilo não é repetível, a busca e apreensão você faz só uma vez. Então, os documentos, pedido de busca e apreensão, a decisão que decreta a busca e apreensão e o próprio termo, o auto de apreensão, que documento que foi apreendido, isso vai para o processo, certo? Outro exemplo, um exame de corpo de delito. Uma necrópsia, por exemplo, você não vai fazer de novo, nem tem como às vezes, geralmente nem tem como. Isso vai, porque é uma prova irrepetível. Depois eu vou voltar nessa questão. Bom, então esses documentos relativos às provas irrepetíveis vão. As medidas de obtenção de prova, então os meios de obtenção, os pedidos, as formas, os instrumentos através dos quais você pede e obtém, pode ser uma quebra de sigilo bancário, fiscal, isso também fica para entrar no processo. Ou de antecipação de provas. Isso é o chamado incidente de produção antecipada de provas, que depois eu vou falar sobre ele, mas é mais ou menos assim. Vamos imaginar que você tem uma testemunha que é muito importante, mas que é estrangeira, está temporariamente no Brasil, presenciou um crime e ela vai embora. Ela não mora aqui. Você não tem como manter essa pessoa no Brasil que chegue na fase do processo para ser ouvida. Você precisa colher o depoimento dela uma única vez. Então você pode fazer uma produção antecipada de provas, como? Não é só na polícia. Porque todos os atos feitos pela polícia, todas as pessoas, por exemplo, elas deverão obrigatoriamente ser ouvidas em juízo do contraditório, da jurisdição e da ampla defesa. Mas, se você não pode repetir, ou seja, ouvir de novo em juízo, como é que se faz? Então você vai produzir uma vez só. Aonde? Você vai então o MP ou a polícia ou até a defesa, vai fazer o pedido de produção antecipada de provas para o juiz das garantias, certo? E aí ele vai marcar uma audiência para então ter essa força de jurisdição, de contraditório, de defesa, para ouvir essa pessoa em audiência na frente desse juiz, com a presença do MP e da defesa. Claro, isso vai dar um baita problema
tem um suspeito definido. Se você tem um suspeito definido e ele já tem conhecimento, ele já foi indiciado, por exemplo, tudo bem, o advogado dele vai participar dessa audiência. Agora, e quando você está investigando, é uma prova que você já vê que ela é repetível, que tem que se produzir agora um depoimento, e você não tem um sujeito passivo definido. Bom, infelizmente esse caso é bem problemático, e aí o juiz é um defensor para esse ato, e é um defensor para alguém que nós nem sabemos quem é, porque você ainda está investigando e não sabe quem é o autor do delito, mas já tem que garantir a presença de alguém para defender. E aí é um defensor nominado, não se sabe. Claro que isso é problemático, mas ainda é menos ruim, se me permitem a expressão, ainda é menos ruim do que você não ter defesa nenhuma. Então você vai ter uma defesa, prova, enfim, somente vai ter a presença do juiz, MP, etc. Então isso é a produção antecipada de provas. Então, os documentos relativos às provas irrepetíveis, as medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, então, serão remetidos para apensamento em apartado. Essas provas que vão para, portanto, ao conhecimento do juiz, da instrução e julgamento, então, como regra, tudo aquilo que você fez na investigação não vai para o processo. E um detalhe aqui, principalmente para os mais velhos, isso pode chocar, porque do sistema de exclusão física dos autos do inquérito, explicando todos os meus livros anteriores ao pacote anticrime, eu já falava que o Brasil deveria ter o que felizmente tem agora. A que tem o material produzido no inquérito, o material não pode entrar no processo, porque daqui a pouco é importante entre ato de investigação e alô, alô, eu não vou perder a aula por conta do microfone que caiu. Então me perdoem, mas vai... Ah, isso aqui, meu filho. Não, tá louco. Já temos aqui quase 15 minutos de aula. Repetir tudo de novo? Não. Continuamos. Então, vê bem, estou explicando a diferença entre ato de investigação e ato de prova. Prova é o que você produz no processo, na frente do juiz, em contraditório com as partes. A investigação cumpre muito bem o seu papel, os atos de investigação, para justificar ter denúncia ou não ter denúncia, ter processo ou não ter processo, ter medidas incidentais da investigação. Agora, eu ouvi 7, 8, 10 pessoas na polícia. Para começar, você tem que ouvir poucas pessoas na polícia, lá na investigação, porque ela tem que ser sumária. Mas tudo aquilo que você fez ali é precário. É só para justificar se vai ter processo ou não. O que não poderia e que não pode acontecer, infelizmente ainda se faz no Brasil, é você trazer, você não deveria fazer isso, é trazer todo o inquérito, esta coisa híbrida, inquisitória, mal formada, superada que nós temos, que não serve para condenar ou absolver. O grande erro é você trazer tudo isso para dentro do processo, porque você contamina o processo com esses atos da fase inquisitória. Segundo problema, é que a maior garantia que nós temos é de ser julgado com base em prova. Prova é o que você produz no processo. Quando o juiz lê todo o inquérito, lê 2, 3, 4, 10 volumes de inquérito, é óbvio que ele vai formando a imagem mental dele, contaminação, a partir desses elementos que não deveriam servir para isso, e aí quando ele chega no processo de verdade, ele já está contaminado, a imagem já está formada por coisas que não deveriam influenciar no seu julgamento. Lembra da originalidade cognitiva? O juiz tem que formar sua convicção lá pelos elementos produzidos no processo, e não lendo peças produzidas na investigação. Então eu vou voltar daqui a pouco, mas já antecipo, a importância é fundamental. Essa foi uma grande evolução, a exclusão física do inquérito. Já sei que existe um movimento, sabe? E sempre tem esse movimento contra-reformista, esse movimento da sabotagem inquisitória, como chamam, olha,
o Alexandre Moraes da Rosa, né? Esse movimento da sabotagem inquisitória ou movimento contra-reformista que pretende manter como sempre estiveram as coisas, que é o pessoal lá do sistema inquisitório, daquela cultura ultrapassada, punitivista, que olha para essas garantias e, eu não quero isso, eu quero que continue aquela mediocridade que estava porque me era conveniente. Já sei que tem gente escrevendo e falando que, não, essa exclusão física não é bem assim. O que acontece? O juiz, então, não deixa entrar no processo, exclui. Então eu, MP, vou fazer o seguinte, lá no processo, eu vou tirar a cópia integral do inquérito e vou juntar como documentos dentro do processo. Eu, acusador, lá no processo, lá na frente do juiz de instrução, da instrução e julgamento, verificando que o inquérito não está lá, porque não pode estar, eu faço o seguinte, eu vou lá no cartório, lá na secretaria do juiz das garantias, tiro cópia de todo o inquérito e simplesmente junto aqui no processo. Pronto, resolvi o problema. Façam isso. Não façam isso. Para começar, isso é uma burla ilegal de uma regra muito clara. Não serão apensados, nem a pedido de parte, nem por atuação de ofício do juiz. Essa prova, se apensada, para mim, ela é ilícita. Viola uma regra clara, escancarada do Código. Juízes, não aceitem esse tipo de manobra, porque isso é manobra, isso é um drible, sabe? É gol de mão, velho, é gol com a mão. Isso é absolutamente ilícito. Se acontecer isso, o juiz tem que determinar o desentranhamento, nem olhar para não se contaminar, desentranha, porque não pode estar ali. Por quê? Porque o artigo 3º é muito claro, o artigo 3º-C, parágrafo 3º, que esses autos não serão apensados. Então, se você apensar, eu mando tirar. Entendeu? Bom, parágrafo 4º. Fica assegurado às partes, o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juiz das Garantias. Então, o artigo reforça que os autos vão ficar lá na Secretaria do Juiz das Garantias. Mas por quê? Para você poder ter acesso. Para tirar cópia e juntar? Não. Para você ter acesso e, por exemplo, lá olhar que tem uma testemunha X, que é super importante, legal. Então, arrola a testemunha X para ela ser ouvida no processo. E o que vai valer é o que ela disser no processo. Inclusive, você pode ler o que ela depôs lá na polícia para, eventualmente, municiar as tuas perguntas. Mas ela será ouvida e só vai ter valor se ouvida no processo. Submetida ao 212, exame cruzado das partes, pergunta de todo mundo, e ele responde. E é claro que lá ele pode eventualmente dar respostas diferentes dessa aqui. Bom, faz parte do confronto do processo da produção da prova. Mas você não pode juntar o depoimento dela lá. Você pode até perguntar, mas por que antes o senhor falou isso e agora está falando assado? Isso é o máximo que você pode fazer, mas não juntar o depoimento dela. O depoimento dela que vale é aquele produzido em juízo. Então, essa exclusão física é muito, muito, muito importante, certo? Bom, seguimos o baile. Eu tinha parado nessa parte aí da exclusão física. Opa, recomeçou tudo de novo. Agora, nós vamos continuar, então, o nosso trabalho. Já tinha falado da posição do juiz, falei do juiz das garantias, certo? Agora o slide ficou bonitinho. Vamos lá. Seguindo a nossa estrutura de trabalho, eu tinha falado na aula passada em investigação preliminar, e aí eu falei, a partir dos sujeitos, das pessoas que comandam a investigação, 3 modelos. Modelo policial, Brasil, modelo de juiz de instrução, Espanha, França, e o modelo de promotor investigador, que é o adotado na maior parte dos países, já tinha falado, Alemanha, Itália, Portugal, aqui na América Latina, a imensa maioria adota esse modelo. Não é que ele seja perfeito e acabado. Não, ele também é criticado e é criticável. Por exemplo, quebra o equilíbrio das partes, porque o acusador no processo já é o mesmo desde a investigação, ele já conduz a investigação, muitas vezes, com uma visão unilateral, destinando exclusivamente a investigação para justificar a sua acusação. Então, lá no meu livro eu faço todas as explicações das críticas. Mas, bem ou mal, é o sistema menos ruim, menos problemático que os demais, que os anteriores que eu falei, que é o modelo policial puro e o modelo de juiz, certo? Mas não é imune a críticas. Bom, feito isso, nós vamos para uma segunda categoria da investigação. A primeira foi sujeito, a segunda é objeto. Objeto. Então, vamos ver se eu consigo botar um slide bonitinho para vocês aí. Sim. Objeto e a limitação cognitiva da investigação preliminar. Primeira coisa, objeto. O inquérito
busca investigar o fato aparentemente criminoso, constante na notícia crime ou descoberto de ofício pela autoridade policial. Então, o objeto principal, o objeto por essência do inquérito é buscar exatamente investigar um fato que é aparentemente criminoso, fumaça de crime, que consta em uma notícia crime, então aqui eu estou trabalhando o gênero notícia crime, ou que foi descoberto de ofício pela própria autoridade policial. Por exemplo, a polícia se depara com alguém praticando um crime naquele momento, prende essa pessoa em flagrante, ela teve ali o quê? Uma descoberta de ofício. Ela encontrou a pessoa praticando um crime, por exemplo, ou através de uma suspeita qualquer, ela vai investigando e chega de ofício a um crime. Bom, vamos lá. Mas tem mais uma partezinha nesse slide aqui, ó. O inquérito nasce no campo da possibilidade, então o inquérito nasce no campo da possibilidade de que exista um crime, certo? Ou seja, fumaça, mas pretende atingir um grau de probabilidade, que é o fumus comis delicti, para que então se possa acusar. Eu estou usando aqui, pessoal, até porque eu gosto de citar a fonte. Eu estou usando aqui deixa eu ver mais para cá. Eu estou usando aqui essa classificação que é bem carnelutiana. Carnelucci, se não me engano, é no Veritas Dubit Certeza que ele explica. Em linhas gerais, 3 grandes níveis de formação de convicção. Primeiro é o campo do possível, da possibilidade. O segundo é o campo do provável. E o terceiro para o Carnelucci é o campo da certeza, da certeza. Bom, eu tenho as minhas reservas em relação a certezas. Mas vamos lá. O que é o campo do possível? O campo do possível é aquele, como o próprio nome diz, quase tudo é possível, né? É o campo que exige indícios mínimos de que alguma coisa aconteceu, uma mínima fumaça, rumores, falatórios, então um grau de verossimilhança bem baixo. É possível, é aquela história. Tu chega numa casa abandonada ou alguém informa o desaparecimento de uma pessoa, tu encontra essa pessoa morta na rua, numa casa abandonada qualquer. Bom, é possível que ela tenha sido morta, envenenada, por exemplo, sufocada? Sim, é possível. É possível que ela tenha morrido de morte natural? É possível. É possível que ela tenha se suicidado? É possível. O que eu vou fazer? Eu vou investigar. Então, o campo do possível autoriza a investigação. Ok? O campo do possível, que é o que exige menor nível de verossimilhança e de elementos probatórios, a fumaça mais fraquinha, autoriza a investigação. Então eu começo a investigar no campo do possível. Mas o inquérito almeja atingir o campo do provável, que é o campo da probabilidade, que é um nível muito mais robusto do que o possível. Então é quando você tem um grau e uma qualidade dos elementos probatórios mais robusto, mais forte do que aquilo que você tinha no campo do possível. É um índice, é um grau mais elevado de convicção. Tanto é que se fala a probabilidade enquanto provável, enquanto verossímil. O verossímil é o símil do vero, é aquilo que se parece com um verdadeiro. Tem uma aparência de verdade. Por isso que a gente usa essa expressão de fumus comis delicti, fumaça da prática de um crime. Não se usa jamais aqui no processo penal, nessa matéria, ou em prisões cautelares, conceitos como fumus boniuris. Prisão cautelar, então, é um absurdo. Eu sempre falo para meus alunos, eu sou totalmente contra a teoria geral do processo. Eu sou contra você trazer conceitos, definições e terminologia própria do processo civil e aplicar a fórceps sem maior critério ou atenção e respeito no processo penal. Você tem que respeitar as categorias jurídicas próprias do processo penal. Então, aqui nós estamos atrás de quê? De crime. A gente vai falar de fumus comis delicti e não de fumus boniuris. Até porque fumus boniuris é a fumaça de bom direito, desde quando o crime é bom direito. É um absurdo, né? Então, velho, é que nem você prender uma pessoa e dizer, eu tô te prendendo em nome do fumus boniuris. Como é que é? Fumaça de bom direito? Então me solta, né? Porque você está me prendendo porque eu aparentemente cometi um crime. Crime não só não é bom direito, como é a negação do direito. Então, em suma, o inquérito nasce no campo do possível e almeja chegar no campo do provável, da probabilidade. Se você atingir esse nível mais elevado, mais robusto, de fumaça mais densa, você está no provável. Esse provável autoriza
o oferecimento da denúncia e o começo de um processo. Então, o inquérito nasce no campo do possível e almeja o campo do provável. O processo... Desculpa, eu falei certo? Vamos de novo. A investigação, o inquérito, nasce no campo do possível e almeja atingir o campo do provável. O processo nasce no campo do provável e almeja atingir um campo de alto grau de convicção, acima de dúvida razoável. Carnelucci fala em certeza. Eu, por uma questão de estudos antropológicos e de física, eu sou um pouco cético em relação a certezas. Eu acredito mais em propensões, em alto grau de probabilidade, certo? Eu sou um pouco avesso a essas verdades absolutas, né? Totalmente avesso às verdades reais. Então, para mim, a sentença é um alto grau de convencimento, é uma prova acima de dúvida razoável, é um alto grau de verossimilhança, é uma probabilidade muito forte. Eu trabalho no campo da probabilidade muito mais elevada. Mas, se você preferir, seria possível, provável e certeza, né? Certeza do Carnelucci. A sentença busca e só pode ser condenatória se você superar os degraus anteriores e chegar num alto grau de convicção, um alto grau de probabilidade ou de certeza plena, de convencimento pleno do juiz. Legal? Então, entendam. Polícia começa a investigar no campo do possível, almeja provável. Com provável, você pode denunciar, pode acusar, não pode condenar. Para condenar, tem que ir além do provável, além da probabilidade. Não pode ser só fumos, tem que ser já prova de autoria e materialidade. Ok? Bom, com base nisso, é importante compreender ainda que o inquérito e toda a investigação preliminar é um instrumento de cognição sumária. Agora presta atenção, vamos ver se depois eu consigo desenhar no meu quadrinho aqui. Sumário. Quando eu falo que algo é sumário, o que vem na tua cabeça? Ah, é sumário porque é rápido. A gente pensa que sumário é sinônimo de rápido. Bom, sumário até se aproxima do conceito de rápido, de acelerado, mas não é isso em termos de cognição. Quando se trabalha com cognição, com conhecimento do processo, do caso penal, o nível, quando eu falo assim, ó, o inquérito é um instrumento de cognição sumária. Não é porque ele é muito rápido, não é porque é só velocidade. É porque o campo de conhecimento que se tem daquele objeto é limitado, não é plenário. Eu vou explicar melhor. No processo, no campo do processo, vamos ver se eu consigo botar no slide. Vamos ver se eu consigo botar na canetinha. Vamos botar em caneta. É como se nós tivéssemos... Ah, não, vermelho não vai ficar legal. Será que dá para mudar a tinta? Preto. Aqui. É como se nós tivéssemos isso aqui, ó. Pensa comigo, ok? Aqui estão os elementos que compõem o conceito de crime. Nessa linha aqui, ó. Vertical. Ou seja, crime enquanto fato típico, ilícito e culpável. Certo? Bom. Presta atenção. Nessa linha horizontal está o campo fático da situação fática. Certo? Aqui é prova da existência do crime. Aqui é a discussão sobre a existência do crime, sobre a autoria. São elementos fáticos. Presta bem atenção. No processo, na fase processual, lá no processo de conhecimento, você tem o quê? A possibilidade de discutir tudo sobre fatos. Ampla discussão sobre fatos. Então aqui a cognição ela vai até aqui. Ó. Ela é uma cognição plenária. Plena. Eu posso discutir tudo sobre fato. E eu posso discutir também tudo sobre os elementos do crime. Então, eu posso discutir tudo sobre o crime, fato típico, ilícito, culpável, e tudo sobre os elementos fáticos. Portanto, a cognição, no processo de conhecimento, ela é assim, ó. Ela é plenária, exauriente. Você pode discutir no processo tudo. Então, vamos lá. Num processo, eu posso discutir se fui eu, se não fui eu, se é crime, no sentido de fato, se o fato existiu, se alguém morreu, se alguém não morreu. Posso discutir tudo isso amplamente. Plena defesa, pleno contraditório. Por outro lado, eu posso discutir todas as minhas teses em relação à tipicidade, erro de tipo, à tipicidade absoluta, relativa,
ausência de dolo, ausência de culpa. Eu posso discutir, eu posso fazer uma discussão técnica profunda sobre o conceito de fato típico. Eu posso fazer uma discussão profunda em termos probatórias e técnicas sobre a ilicitude, se eu estava ao abrigo da legítima defesa, do estado de necessidade ou não, da culpabilidade, se havia um erro de proibição, entendeu? Tudo isso eu posso discutir no processo. Agora vem uma perguntinha básica. Será que eu posso fazer isso na investigação preliminar? Lá no inquérito? Será que eu posso lá no inquérito querer rolar 10 testemunhas, 8 testemunhas, 20 testemunhas, sei lá, 8, para ficar parelho com o ordinário, e querer discutir com o delegado erro de tipo, erro de proibição, limites semânticos do tipo, questões super profundas de dolo, de culpa? Não, velho. Não. O que o delegado vai dizer? Doutor, aqui na investigação, eu estou apurando só a fumaça da prática de um crime. Essa discussão plena, o senhor faz lá no processo. Aqui, a discussão é sumária, ou seja, ela é limitada à fumaça da prática de um crime. Se liga dessa diferença. Então, eu vou ter que voltar para desenhar aqui. Eu queria poder apagar. Será que eu consigo apagar? Não, não consigo apagar. Me dá um minutinho só para eu tentar apagar toda a tinta do slide. Cara, isso aqui é muito genial. Vamos lá. Como é que é a cognição na investigação? Voltando. Ó. Pá. Certo? Lembrou das duas linhas? Lembra que lá era plenária e até o fim. Como é que funciona no inquérito? Na investigação preliminar. É assim, ó. Será que eu posso discutir tudo sobre os elementos do crime, como eu falei? Não, eu não posso discutir tudo. Eu tenho que ficar aqui, ó, na fumaça. No fumos. Fumaça de que é crime? Tem fumaça de tipicidade? Tem fumaça de ilicitude? Acabou. Minha investigação vai se limitar a isso aqui. E com relação à autoria, materialidade, ampla discussão sobre as questões fáticas e probatórias relacionadas a essa. Posso fazer? Não. Eu vou ficar nisso aqui, ó. Então, a cognição do inquérito, ela é sumária. Ou seja, existe uma limitação, uma restrição no plano horizontal e no plano vertical. Isto é típico do inquérito policial, da investigação preliminar. Então, objetivamente, quando eu digo que uma cognição é sumária, eu estou dizendo que o conhecimento é limitado à probabilidade. Ao fumus. Não é exauriente, portanto, não exauriente. Isso é típico do inquérito. Vou ficar aqui na fumaça. Vou ficar aqui nessa fumacinha. É só isso aqui. Mas se eu quiser discutir tudo, como o senhor falou antes, eu posso? Pode, mas só na fase de processo. No processo vai discutir tudo. Ficou legal esse quadro. Vocês entenderam? Então, pessoal, se ligue. Quando eu digo que a investigação preliminar ela é sumária, é um instrumento de cognição sumária, é porque o teu conhecimento está limitado a isso, a fumaça da prática de um crime. Então, voltando, deixa eu só ver se eu consigo apagar. Apagar toda a tinta de Zacar, muito legal. Bom, então vamos lá. Nosso inquérito já sabemos que ele é sumário. Vou botar agora aqui o slide completo. Nasce no campo possível, já tinha falado nisso. Bom, vamos adiante. Ele é sumário, então, porque ele é normativamente sumário, ainda que às vezes degenere no momento plenário. Agora eu explico isso aqui. É o seguinte, olha para mim. A polícia tem um prazo máximo de 10, regra geral, tem exceção, lei de tóxicos tem outro prazo, hediondos tem outro prazo, mas como regra geral, o inquérito pode durar no máximo 10 dias se o suspeito estiver preso ou 30 se estiver solto. Isso é uma limitação, uma limitação no tempo, que vem reforçar a ideia de que a cognição é apenas de fumaça, é apenas sumária. Então, delegado, o teu papel não é
discutir tudo, provar plenamente a prática de um crime. Às vezes a gente vê as pessoas indo para a imprensa, dando entrevista, dizendo, não, está provado categoricamente que foi ele, esgotamos a investigação. Está errado. O teu papel é apurar a fumaça para o crime, é dizer, olha, nós investigamos, buscamos elementos suficientes e encontramos. Claro, aparentemente é ele. Agora o MP que denuncie, ele se defenda no processo. Aí tu vai fazer aquela cognição cortadinha na investigação. Ela é limitada, o conhecimento é limitado. E onde é que nós vamos poder discutir todas as teses, tudo, no processo? Porque lá a cognição é exauriente. Então, é por isso que é um erro. E agora vejam como as coisas são interessantes, né? Quando eu falo que a gente tem que excluir fisicamente os autos do inquérito, que eles não podem entrar no processo, já fui criticado por gente dizendo, mas que absurdo, então tu está dizendo que eu ouvi 30 pessoas no inquérito, eu vou ter que ouvir de novo as 30 no processo e tu vai fazer de conta que aquilo não existiu? Primeira coisa, tu não tinha que ter ouvido, a não ser uma situação muito excepcional, 30 pessoas no inquérito. Tu tinha que ouvir 5 ou 6, 7 ou 8, olhe lá 10 e dizer, isso aqui já é suficiente para mostrar a probabilidade. Ponto. As outras 20 eu não preciso ouvir, eu só indico para o MP que também sabem. E lá no processo é que você vai ouvir 30. Então o erro não está em você ouvir 30 no processo. É você ter ouvido 30 no inquérito e depois ter que ouvir de novo as 30 no processo. O erro não está na repetição. O erro está em você fazer a primeira vez excessivo. Aqui tinha que ser sumário. Aqui você não pode levar meses e meses e meses, às vezes anos investigando. Meu amigo, tem que ser muito mais limitado no tempo e na matéria, porque você só busca fumaça. A prova plena de autoria e materialidade se dá no processo e não na investigação. Seguimos. Então, é claro que existe limitação temporal no inquérito, e sobre essa limitação temporal, abram aí para mim, por gentileza, vamos lá, abram o artigo, já vou falar nele, abre o artigo 10 do CPP, 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias. Se o indiciado estiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contando nessa hipótese a partir da data de ordem de prisão. Ou no prazo de 30, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Então, é o que eu acabei de falar. Um detalhezinho interessante é que o artigo 3º, anota aí, artigo 3º, letra B, então terceiro B, parágrafo 2º, parágrafo 2º diz assim, ó, se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Pô, mas parei só um pouquinho. Não tinha acabado de falar que o inquérito dura 10? Poderia prorrogar então por mais 10? Sim, antes era exatamente dessa forma. 10 prorrogar por mais 10. Preso, né? Agora pode prorrogar por 15. Mas não mudou, não alterou o artigo 10. Então ficou uma coisa estranha, mas é o que temos. O inquérito estando preso pode durar 10 dias, regra. Pode prorrogar? Pode. Por mais 15, uma única vez. Estando preso é 10 mais uma prorrogação de 15. E não como antes, que era 10 e mais 10, por conta desse novo artigo. Tá bom? Bem, bota aí agora. Forma dos atos. Já falei sobre cognição sumária, então olha aqui, só para ser objetivo. Sujeitos, MP, polícia, juiz, quem é que pode investigar e qual é o lugar do juiz? Aqui falei do juiz de garantias. Ponto 1. Ponto 2. Objeto do inquérito. O inquérito se destina a apurar a prática de um fato aparentemente criminoso. Fumaça da prática de um crime, eu vou atrás. Expliquei que nasce no possível e se destina ao provável. Expliquei que essa cognição que o inquérito vai fazer, ou seja, o quanto de conhecimento que o inquérito vai ter daquele caso penal aparentemente criminoso, eu já expliquei. Se faz uma cognição sumária, até porque eu busco apenas probabilidade. Entenderam? 3. Então, 1, 2, 3. Terceira divisão, classificação dentro da investigação, do inquérito, é forma dos atos. Forma dos atos. Como é que é a forma dos atos da investigação? Primeiro, o início do inquérito vai se dar nos termos do artigo 5º, que eu já vou explicar. Então, o inquérito nasce nos termos do artigo 5º. Mas faltou dizer o seguinte, antes de iniciar o inquérito. O inquérito, como regra, ele é sigiloso. Então, como regra, na forma dos atos. Vamos lá, botou forma dos atos? Bem, primeiro, regra. Inquérito é escrito.
Primeiro, inquérito é escrito. Segundo, o inquérito segue uma estrutura inquisitória. Por quê? Porque o delegado vai conduzir a investigação, vai ouvir, etc e tal, praticamente concentra tudo na mão dele, em que pese nós temos o juiz das garantias. Então ele é muito mais inquisitório, tá? Mas essa é a estrutura da investigação. Depois, no processo penal é que vai ser acusatório, tá? Sigiloso, inquisitório, administrativo, já tinha falado na primeira aula que ele é um instrumento administrativo de investigação, fase pré-processual. E além disso, essa questão do sigilo, é importante nós pegarmos o artigo 20. Abre aí o artigo 20 do CPP. Vamos lá. Deixa eu só estar me lembrando uma coisinha. 20. Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Cara, não diz nada. Isso é não dizer nada. Eu, no meu livro, eu explico. Olha, o sigilo. Regra geral, a investigação deve ser sigilosa. Só que esse sigilo, ele tem que ser questionado. Se ele é para os de dentro, interno, ou para os de fora, externo. O que é isso? O inquérito pode ser sigiloso para as pessoas nele envolvidas? Ele será sigiloso para a polícia? Não. Será sigiloso para o juiz? Não. Para o MP? Não. Então ele vai ser sigiloso para quem? Para o investigado. Ah, então para o investigado ele é sigiloso? É. Mas cuidado. Cuidado. O investigado tem direito de acesso aos autos do inquérito, uma vez que aquela investigação já estiver documentada. Ele tem direito de acesso quando já estiver documentado. Eu vou explicar isso depois, no final do inquérito, que é a nossa súmula vinculante número 14. Porra, eu me esqueci de novo do número da súmula vinculante. Mas é a súmula vinculante número 14, combinada com... Deixa eu só ver se eu acho aqui o texto da súmula vinculante. A súmula vinculante 14 diz assim, ó. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados, então já feitos e documentados, no procedimento investigatório realizado por órgão de competência judiciária, digam respeito ao exercício de defesa. Então aqui já é o direito de acesso. Isso limita, circunscreve, demarca, restringe o sigilo. Então, o inquérito é sigiloso, mas eu vou ter acesso àquilo que já foi documentado. Além disso, nós temos o artigo 7º, inciso 14, 7º, inciso 14, da Lei 8.906, que assegura ao advogado o acesso aos autos do inquérito. Então, já fica essa dica. Agora, aquilo que está sendo feito, busca e apreensão que vai ser realizada, a interceptação telefônica está sendo realizada, ainda é sigilosa. Aí vem uma segunda pergunta. Bom, mas o inquérito deveria ser sigiloso para os de fora. Para as pessoas que estão fora, ou seja, para a mídia, para o grande público, sim, deveria ser sigiloso. E o grande erro é que no Brasil acaba se falando demais para a mídia, a polícia acaba vazando demais para a mídia, o MP vaza demais para a mídia, não raras vezes, e isso faz com que se torne público uma investigação. E isso, não raras vezes, além de prejudicar imensamente a imagem da pessoa que está sendo investigada, que pode ser investigada hoje e não ser acusada amanhã, e muito menos condenada depois de amanhã, você acaba com a vida de alguém em termos de estigmatização. É por isso que o sigilo é também proteção para a imagem dele, também é proteção para a imagem da vítima. Pessoa que é vítima de um crime violento, um crime sexual, por exemplo, você expõe a vítima, você acaba com ela, entendeu? Então o sigilo é um instrumento de proteção também para a vítima. E também através do sigilo, você protege a própria investigação. Não raras vezes eu vejo a mídia falando tanto de uma investigação que praticamente está dando até o rumo da investigação para que o cara que cometeu o crime possa fugir, possa ocultar provas, possa antecipar os movimentos. Então, cuidado com isso. Outra coisa importante, já dentro do pacote anticrime, é o artigo 3º F. 3º F. 3º F diz assim, ó, o juiz das garantias assegurar o cumprimento das regras de tratamento dos presos, impedindo acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa, da imprensa, para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Tem até um crime de abuso de autoridade que é esse, expor indevidamente. Tá?
Então, é função do juiz das garantias assegurar exatamente essa imagem, esse sigilo. Nessa perspectiva aqui, o parágrafo vai dizer, por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações serão passadas para a mídia em termos de prisão, de modo padronizado, respeitando uma programação normativa aludida, etc. e tal, assegurando a efetividade e persecução, o direito à informação e a dignidade da pessoa. É aquele difícil equilíbrio entre o direito de informar e ser informado, liberdade de imprensa, que é necessário e fundamental, com direitos e garantias fundamentais de suspeito. Nós temos que achar o equilíbrio nesse tratamento, ok? Então, forma dos atos, inquérito é sigiloso, com essas restrições que eu falei, com essas demarcações que eu falei. Deveria ser sigiloso, como regra, para todos de fora, limitar ao máximo a publicidade abusiva, a mídia em cima daquilo, limita ao máximo, sigilo para eles de fora, e dentro da investigação você vai ter que abrir acesso, abrir conhecimento, dar de conhecer para o investigado por força da súmula vinculante número 14. Estou correndo que o nosso tempo é curto. Bom, agora coloca aí, início do inquérito. Como é que o nosso inquérito vai iniciar, se desenvolver e terminar? Vamos lá. O início do inquérito está nos termos do artigo... Cadê minha canetinha? Canetinha. Quinto do CPP. Então, tá aqui, ó. Abram o artigo 5º do CPP que vocês vão ver que o inquérito pode iniciar de ofício, mediante requisição do MP, requerimento do ofendido, comunicação oral ou escrita, chamando de ser crime de qualquer pessoa, ou ainda, mediante a volta, um requerimento da própria vítima. Então, o inquérito pode iniciar dessas formas. Vamos juntos abrir o artigo 5º para encerrar essa nossa aula que já está chegando no seu fim. Abram aí, por favor, o artigo 5º. Ele é muito ruim. Como toda essa parte inquérito é muito ruim no código. Vamos lá? Diz o artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito será iniciado. Aí vem, blá, 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 blá. Aí diz lá no parágrafo 4º. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito mediante requerimento do ofendido. Então, eu vou sistematizar. Presta atenção. Como é que o inquérito inicia? Depende. O início do inquérito vai variar conforme a natureza da ação penal. Prestou atenção? Vamos começar o artigo 5º de trás, do final, para o início. Vamos começar do parágrafo 5º. Se o crime for de ação penal de iniciativa privada, que se procede mediante queixa, pode ter inquérito? Pode, excepcionalmente. Como regra, nunca vai ter. Por que não vai ter? Porque a imensa maioria dos processos gerados através de queixa, ou seja, de crimes de ação penal privada, são de menor potencial ofensivo, submetidos à Lei 9.099. Esses crimes de menor potencial ofensivo não têm inquérito, se faz um mero termo circunstanciado. Então, regra geral, crimes de ação penal privada são de menor potencial ofensivo, estão submetidos ao juizado especial criminal e, portanto, não haverá inquérito, haverá um mero termo circunstanciado. Esta é a regra geral. Exceção. Bom, se pela soma das penas de vários crimes de ação penal privada você excedeu o limite do juizado, você então pode ter, em tese, crimes de ação penal privada em que pode haver inquérito. Legal? Bom, e aí como é que esse inquérito vai nascer? Somente iniciará se houver um requerimento expresso da vítima. Não pode iniciar de ofício. Ok? É o parágrafo 5º. Privada tem que ter requerimento, senão não pode ter inquérito. Segundo, se o crime é de ação penal pública condicionada à representação, o parágrafo 4º vai dizer claramente que somente pode iniciar quando houver a representação. Então, se o crime de ação penal pública condicionado à representação, regra, o inquérito só pode ser formalmente instaurado se houver uma representação do ofendido.
ou seu representante legal. Claro que nós vamos estudar daqui a pouco que a representação não tem uma forma rígida. O simples fato de a vítima ir até a polícia e fazer uma notícia crime já é entendido como representação e já autoriza o início do inquérito. Então, eu estou começando o estudo da forma mais restritiva, ação privada, tem que ter requerimento. Para ação penal pública condicionada à representação, tem que ter representação, ok? Todos os demais crimes que são de ação penal pública incondicionada. Bom, se é pública incondicionada, pode iniciar de qualquer forma. Pode iniciar de ofício pela polícia. Aí vai valer a nossa tela. Olha aqui. Se for de ação penal pública incondicionada, pode iniciar de ofício. Pode haver uma requisição do Ministério Público sem problema. Pode haver um requerimento do ofendido sem nenhum problema. Certo? Pode haver uma comunicação oral ou escrita de qualquer pessoa, uma mera notícia crime, serve. Claro, se for de ação penal condicionada, tem que ter representação, e se for de ação penal iniciativa privada, tem que ter o requerimento. Então, preste atenção nessa sistemática. Tudo isso aí está na redação muito ruim do artigo 5º do CPP. Mas, enfim, nosso inquérito iniciou nos termos do artigo 5º. E aí, como é que vai ser? Ele vai ser desenvolver através, ou melhor, praticando os atos do artigo 6º, que nós já vamos chegar nele. Eu estou deixando o slide aí, porque eu quero encontrar isso aqui. Então, vamos lá. O inquérito inicia desta maneira. Já coloquei no quadro. Ótimo, vamos achar a câmera aqui. Muito bem. Iniciou de uma dessas maneiras o artigo 5º. Legal. Claro que, administrativamente, se alguém trabalha na polícia, me diz, não, prof, está errado, porque o inquérito inicia mediante portaria do delegado. Legal, mas a portaria do delegado pressupõe ou a representação, se for condicionada, ou o requerimento, se for de ação penal privada, ou alguma coisa lá para justificar a atuação de ofício, uma notícia crime, alguma coisa. É claro que a formalização da abertura de inquérito vai se dar através de uma portaria, mas isso não significa dizer que você possa ignorar o artigo 5º. Para falar a verdade, o artigo 5º disciplina o macro, e depois que você cumprir o 5º, é que aí o delegado pode fazer a portaria de instauração do inquérito. Bom, então o inquérito foi instaurado? Foi. Como é que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer no meio do inquérito? Vamos lá, iniciou o inquérito. O que a polícia faz? Aquilo que está, ou aqueles atos que estão nos artigos 6º e 7º do CPP. Artigos 6º e 7º do CPP são os atos de desenvolvimento. Então, nós vamos estudar, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, o que a polícia faz dentro da investigação, que é o artigo 6º. Primeiro, vamos pegar o artigo 6º aqui só para dar uma palhinha, uma introdução. Logo que tiver conhecimento da prática de um crime, a autoridade policial deverá, inciso 1, dirigir-se até o local do crime, providenciando que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos. Então a polícia vai lá e vai isolar o local do crime, muito importante. E aí depois nós vamos continuar, perícias, etc. Então eu queria encerrar aqui dizendo duas coisas básicas para essa segunda aula de investigação. Primeiro, o meu livro, para aqueles que perguntaram, já está à venda. Existe um site específico, está aqui, é o site www.aurilopesjr.com.br. Existe um outro site que é o www.aurilopes.com.br. Esse é do meu escritório, não tem nada de livro para vender lá. A venda de livros é o site do professor Auri, que é o aurilopesjunior.com.br. Só tem um Auri, sou eu, né? O Júnior, só separei para dividir o escritório do site do professor. Mas aí eu usei o Júnior para dividir. Então, aurilopesjunior.com.br é onde tem o livro disponível para venda para quem quiser, direto com o autor, autografado, dedicatório, etc. Esse era o recado 1. Recado 2 é fazer só uma homenagem aqui, que morreu no dia 1º de abril, ironicamente. É um grande amigo meu, um cara que é genial, era genial, que todos devemos muito para ele, não só como jurista, mas como professor que criou isso. O espaço de ensino à distância no direito, um pioneiro nisso foi o professor Luiz Flávio Gomes. Uma cabeça brilhante, genial, que depois de lutar muito, porque ele era um lutador contra o câncer, morreu, infelizmente. E eu nem vou falar muito, que eu me emociono, eu devo muito para o Luiz Flávio, e todo mundo deve muito por tudo que ele escreveu, por tudo que ele representou para o direito penal e o processo penal brasileiro, por tudo que ele representou para o ensino jurídico brasileiro em termos de AD e o complexo Luiz Flávio Gomes. Eu fui professor do LFG, fui coordenador no LFG, fui
um dos primeiros professores do quadro do professor Luiz Flávio e acompanhei sempre, era um grande amigo. Então, só um registro de uma homenagem. Era isso, tá bom? Fiquem em paz e até a nossa próxima aula e não saiam de casa.